E a pergunta é qual a porcentagem prática versus teórica dessa pós da CS Cyber? Como você vai apresentar um pouquinho de tudo, por favor, enderece essa pergunta também. É o seguinte, a nossa pós também, ela tem aproximadamente o mesmo percentual prático, porque a gente também não pode deixar o conceito de fora. É importante apresentar o conceito como a fundação da casa e depois a gente constrói a casa por cima. Então a casa, ela é maior do que a fundação, mas se não tiver uma boa fundação, a casa pode sofrer abalos. Então é em torno de 70%. Vamos compartilhar, já falando um pouquinho dessa questão prática. Olha só, primeiro exercício que o aluno vai fazer, depois que ele viu lá o conteúdo de ISO 27001, 27002, política de segurança, a gente já endereça um exercício prático para ele. Esse daqui é um exercício real da pós, tá? Então tá lá, tem uma empresa, a empresa, ela é uma empresa fictícia, evidentemente, não vou citar nomes de empresas reais, ela tem 200 funcionários, ela é uma empresa de software e ela precisa ter uma política de segurança. Então, tem o perfil da empresa, os desafios de segurança e a necessidade de uma política de segurança da informação. Então, endereçando os conteúdos que foram dados nas aulas anteriores, você vai elaborar uma política de segurança para a empresa, tomando como referência a ISO 27002. E aí tem os passos: pesquisar a ISO, identificar as necessidades da empresa, fazer uma elaboração de um documento que vai desde a introdução até os seus controles de segurança e não deixar de fazer uma revisão ao final. Ou seja, isso é uma prática. Você fala, mas não é um laboratório. É sim, é um laboratório prático, porque fazer uma política de segurança é tão importante quanto configurar um hardening de um servidor Linux. Então, aqui é um exercício prático. E, na sequência, tem um outro exercício prático. Isso daqui está numa das aulas da primeira disciplina, né? Um ataque bem sucedido de ransomware, que explora uma vulnerabilidade do ser humano de falta de conscientização, ou seja, ele não tem o devido conhecimento. Então, o que acontece nesse caso? Acontece uma coisa assim. Imagina que a pessoa, ela é um profissional que trabalha numa área financeira de uma empresa, recebe um e-mail e vai abrir lá para ver uma lista de salários, tá? E aí ele vai abrir, ele vai executar esse relatório, ele vai ver tudo que tem que fazer lá, só que ele não sabe que esse arquivo, ele esconde um malware, ele esconde um download que é feito de um script que executa um ransomware em segundo plano. Então, nesse caso, ele continua trabalhando, esse malware ele começa a vasculhar o seu computador, vai chegar um momento em que você vai precisar dos seus arquivos e aí você vai lidar com uma situação que ela é bastante complicada, dramática, eu diria. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver quando clica aqui nos documentos, e aí você descobre que os seus arquivos, até piscou uma telinha ali, que é a hora que o ransomware se executa, e aí os seus arquivos estão criptografados. E aí o bicho pega, né? Você não consegue abrir os arquivos. A única coisa que fica disponível para você é essa mensagem que houve, vamos chamar de sequestro de dados por meio da criptografia, é pedido um resgate, e é falado para você pagar com uma criptomoeda utilizando lá a rede Tor, que é uma rede criptografada de navegação. Então, esse é um exemplo de como a gente também dá prática, mesmo numa disciplina que ela é mais teórica, como é Fundamentos de Segurança, porque a pessoa vai ter que analisar, vou ter que estudar o que é ransomware, vou ter que estudar o que é ameaça, o que é vulnerabilidade, como é que eu faço para descobrir, para analisar, como que eu consigo verificar essas vulnerabilidades. Então, aqui é um exemplo de como a gente pode trazer a prática para um exercício da pós-graduação. Isso vai acontecer várias vezes. Então, voltando lá à resposta da pergunta do Johnny, 70% ou mais de prática, e é nesse nível de profundidade, tá?